Olá, e se aquela habilidade que a gente levou anos pra aperfeiçoar, tipo suando a camisa mesmo, for exatamente a mesma coisa que tá arruinando as maiores oportunidades no trabalho ou até na vida pessoal? É, hum, essa é uma ideia que assusta bastante, né? Porque vai totalmente contra o que a gente aprende. Assusta muito! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo, eu sou a sua host e estou muito animada para o papo de hoje. E eu sou o especialista que vai guiar a nossa análise e confesso que estou bem empolgado com as fontes que temos aqui. Exato. Bom, a sociedade meio que treina a gente para encontrar nossos talentos e usar até a exaustão, certo? Mas operar no piloto automático, usando essas nossas melhores habilidades o tempo todo, pode ser, na verdade, uma armadilha silenciosa. Com certeza. É uma perspectiva que vira o nosso senso comum de cabeça para baixo. Porque veja bem, o piloto automático poupa energia. O cérebro humano adora uma eficiência rotineira. Ele é uma máquina de sobrevivência, sabe? Aham, ele quer economizar bateria. Isso. Mas quando a gente tenta resolver problemas complexos ou gerenciar crises usando sempre a mesma resposta automática, o que a gente tem não é eficiência, é estagnação. A inovação simplesmente morre. E é exatamente por isso que a nossa missão nessa análise de hoje é desvendar como quebrar esse ciclo. Nós vamos usar como base o texto fascinante chamado 14 Desafios em Dobro, Use Seus Pontos Fortes. É um material incrível. Sim. E a ideia central aqui é aprender a mapear os nossos próprios talentos de uma forma, assim, quase cirúrgica. E o mais legal, lá para o final da nossa conversa, a gente vai descobrir como uma simples mudança de vocabulário, uma única palavra, pode transformar totalmente a maneira como as equipes resolvem problemas. Eu gosto de ver isso como um desafio de recreio para a vida adulta, sabe? O duplo desafio de usar mais e melhor as ferramentas mentais que a gente já tem. Um desafio de recreio, amei isso. Traz um elemento de brincadeira, né, de experimentação sem aquele peso corporativo esmagador. Mas, como a gente dá o primeiro passo na prática? Então, o primeiríssimo passo exige algo que a vida moderna abomina, que é parar. Nossa, parar. Impossível hoje em dia. O grande diferencial deles é que não mapeiam só no que as pessoas são boas. Tá, e o que eles mapeiam, então? Eles mapeiam o que dá e o que drena energia mental durante uma tarefa. É brilhante. Imagina que o nosso cérebro é uma grande caixa de ferramentas, dividida em 4 compartimentos. Ok, vamos desvendar isso, porque mapear energia, e não só habilidade técnica, parece ser a virada de chave. Como é essa caixa na prática? O primeiro compartimento tem os chamados pontos fortes realizados. São aquelas ferramentas que ficam ali na bandeja de cima, sabe? Aquelas que a gente pega de olho fechado? Isso, usamos o tempo todo. Geram um alto desempenho e, o mais importante, dão uma energia profunda para quem usa. Flui natural. O cenário dos sonhos de qualquer profissional. Mas eu aposto que o segundo compartimento é onde o bicho pega, onde a energia começa a vazar. Exatamente. O segundo compartimento guarda os comportamentos aprendidos. E... aqui a psicologia fica muito interessante. Porque são coisas que a gente faz bem, entregamos resultado, porque praticamos muito. Mas a que custo, né? Um custo cognitivo altíssimo. Geralmente são fraquezas que a gente aprimorou para quebrar um galho no trabalho. O trabalho é entregue, claro, mas no fim do dia, a exaustão física e mental bate pesado. É tipo... é como ter uma furadeira elétrica de última geração na caixa, ainda no plástico da loja, mas a pessoa insiste em apertar um parafuso usando uma faca de manteiga. Nossa, essa analogia é perfeita. A faca de manteiga é o nosso comportamento aprendido. É, porque se a gente colocar força suficiente, o parafuso até entra na madeira. Mas a mão vai ficar toda machucada, a faca vai entortar, e foi um processo miserável. Exato. Ilustra muito bem a dor do processo. E aí isso nos leva ao terceiro compartimento, que são as fraquezas puras. Na sua analogia, seriam aqueles alicates todos enferrujados, sem cabo. Que só vão estragar o serviço. Com certeza. Geram um desempenho terrível e sugam qualquer resto de energia. E por fim, a gente tem o quarto compartimento, que é o mais intrigante de todos. Os pontos fortes não realizados. Ah, tal furadeira caríssima que continua dentro do plástico.
O que é fascinante aqui é que a nossa cultura tradicional nos ensina a olhar quase que só para as fraquezas. Sim, a gente quer consertar o alicate enferrujado a qualquer custo. Exatamente. O pessoal faz cursos, perde noites de sono tentando transformar uma fraqueza num comportamento aprendido mediano. Só que a genialidade está em parar de usar a faca de manteiga ao máximo possível. E ter a coragem de romper o plástico da ferramenta nova, né? Trazer isso para o palco principal. Isso mesmo, mas eu sei que na prática a coisa complica um pouco. Muito. Porque você é advogada do diabo aqui. A teoria sempre esbarra naquela terça-feira caótica, sabe? Com 3 reuniões ao mesmo tempo, prazos estourando. Como colocar isso para funcionar no meio do caos? É aí que entra a tal pausa. Exatamente nesse instante. A pausa é aquele milissegundo estratégico onde a gente escolhe a ferramenta, em vez de só enfiar a mão na caixa no desespero. Entendi. Tem algum exemplo disso? Sim, pensa numa pesquisa acadêmica ou corporativa. O texto fala de usar o Google Scholar ou os arquivos de uma biblioteca. Se a curiosidade for uma ferramenta de topo de caixa para essa pessoa, o instinto natural é ligar a curiosidade no volume máximo, certo? Com certeza. O famoso entrar no buraco de coelho. Exatamente. A curiosidade sem freios causa uma cegueira temporal perigosa. A pessoa lê artigos fascinantes, vai clicando em links e quando olha pela janela já passaram 6 horas e o relatório nem tem título ainda. A curiosidade vira destrutiva. O relógio simplesmente não perdoa, né? É aí que entra o planejamento. A gente precisa ser honesto. Às vezes a otimização de tempo é uma ferramenta que nem existe na nossa caixa. É uma fraqueza absoluta. E a armadilha seria tentar forçar uma disciplina, lendo livros de produtividade, tentando virar um robô de eficiência. Exato, não funciona. A solução prática é desenhar sistemas de proteção externos, tipo colocar um timer para tocar em 1 hora, ou pedir para o parceiro em casa ou um colega ir verificar como as coisas estão depois de um tempo. Ah, porque essa outra pessoa tem a gestão do tempo como ponto forte natural. Isso é genial, porque tira a culpa tóxica da equação. Não é sobre se punir, é assumir, tipo, minha curiosidade é um superpoder, mas preciso de uma cerca para não destruir meus prazos. Exatamente. É uma abordagem super madura. Mas e quando o perigo não é a falta da ferramenta, mas sim usar a ferramenta completamente errada para a situação? Esse é o outro lado da moeda. O texto traz um cenário ótimo sobre um cliente de coaching ou um líder que recebe uma ligação de emergência. Tá, a pessoa do outro lado tá em pânico. Sim, respirando fundo, precisa de ajuda urgente para uma crise que estourou agora. Se o líder for no piloto automático e usar a curiosidade de novo, ele vira uma metralhadora de perguntas. Quem disse isso? Quando aconteceu? Cadê o arquivo? Nossa, para quem já está em ansiedade profunda, isso soa como um interrogatório do FBI. Só vai piorar o estresse e a pessoa nem processou os fatos ainda. Precisamente. Por isso, a pausa de 3 a 5 segundos antes de atender serve para trancar a curiosidade na caixa. A ferramenta certa ali é a escutativa. O foco é construir confiança e dar espaço para a pessoa organizar as emoções. O foco tem que ser no que a pessoa em crise precisa dizer e não no que o líder quer saber. Perfeito. Mas, voltando a fazer aquele questionamento válido. No mundo corporativo superacelerado, onde o Slack exige resposta em 30 segundos, ter a disciplina de pausar antes de agir não acaba atrasando o fluxo das coisas? É uma provocação essencial. De fora, parece um paradoxo pedir lentidão quando o sistema exige velocidade. Mas pensa num briefing de mudança organizacional de alto impacto. Uma reestruturação com cortes, por exemplo. Clima tenso. Muito tenso. A liderança pede para os gestores repassarem as informações na manhã seguinte. No piloto automático, para ser eficiente, o gestor projeta o slide, lê os tópicos em 15 minutos e pronto. Agiu como um leitor de teleprompter. E a equipe sai aterrorizada. O barato que sai caríssimo, né? Exatamente. 10 minutos economizados geram meses de retrabalho para apagar um incêndio do engajamento. Agora, se esse gestor gasta 5 minutos na noite anterior estruturando a caixa de ferramentas, a coisa muda. Ele planeja o que vai usar. Isso. Ele pensa, preciso de atenção aos detalhes para não gerar ambiguidade. Preciso ser um excelente ouvinte e preciso ser persuasivo. E tem um detalhe sutil sobre a empatia aí. Interessante, porque empatia costuma ser a resposta padrão que todo mundo manda usar, né? Sim, mas nesse cenário,
A empatia excessiva precisa ficar no fundo da caixa. Pensa comigo, a liderança já sabia da mudança há meses, eles já processaram o luto. A equipe foi pega de surpresa agora. Se o gestor começar a chorar junto, dizendo que está arrasado, ele destrói a própria credibilidade. Exato. Ele perde a função de guia. Ele precisa de escuta sólida e direção, não de comiseração. Essa pausa transforma uma comunicação desastrosa num resultado com estrela dourada. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque se isso muda o jogo para um indivíduo, imagina o impacto num grupo inteiro. Como essa dinâmica rola em equipes? É aí que a matemática do comportamento brilha. Pensa numa equipe de projeto recém-formada com 4 pessoas. A gente supõe que temos 4 kits de ferramentas distintos à disposição, certo? Certo. Mas os dados mostram que, muitas vezes, em 4 pessoas, você só tem 3 kits únicos. Ou seja, perfis sobrepostos. O que cria um ponto cego gigante. O grande risco invisível. Todo mundo quer usar o martelo, ignorando que o projeto é feito de parafusos. Numa campanha de marketing, se 3 membros têm a persuasão criativa como ponto forte, mas todos têm a atenção aos detalhes como fraqueza, A campanha vai ter um visual maravilhoso, mas o e-mail vai para o cliente cheio de erro de digitação e link quebrado. perfeito. O segredo, então, é identificar quais pontos fortes a tarefa exige. E não apenas o cargo. A equipe pausa e se pergunta, tá, o que essa etapa exige? E aí os membros se autoselecionam. Isso muda completamente a gestão tradicional. Em vez de delegar pelo cargo no e-mail, delega pela ferramenta. Tipo, o analista sênior costuma compilar os dados, mas isso drena a energia dele. E, ao mesmo tempo, o designer tem a lógica sistêmica como uma ferramenta nova na embalagem que ele quer muito testar. Então, eles trocam temporariamente. O analista poupa energia, o designer ganha motivação. Revolucionário. Mas, depois que o projeto acaba, seja sucesso ou fracasso, como a equipe sabe se usou as ferramentas certas sem virar aquele tribunal de apontar o dedo? É uma transição natural para a avaliação. O modelo militar de debriefing de ação é perfeito para isso. A equipe responde a 3 perguntas básicas, sabe? O que correu bem? Como os pontos fortes ajudaram? E o que poderia ter sido melhor numa segunda chance? Entendi. Imaginar uma máquina do tempo e como reorganizar as ferramentas. Isso. A conclusão pode ser, precisamos usar menos persuasão e mais escuta ativa na próxima. Nossa, brilhante. Porque separa o erro da pessoa. Não foi o fulano que estragou tudo. Foi a equipe que escolheu a faca de manteiga em vez da furadeira. Tira o ataque pessoal. Com certeza. E a forma de conduzir isso nos leva ao trabalho incrível da Carol Dweck, a psicóloga de Stanford. Tem a ver com a diferença neurológica entre 2 abordagens na hora de fazer uma pergunta. A diferença do verbo no definitivo versus no condicional. O poder do poderia. Como uma simples palavra tem um poder tão grande assim? Pensa num chefe cobrando um erro crítico do dia anterior. Ele cruza os braços e fala de forma bem severa. O que você vai fazer amanhã para corrigir isso? Nossa, dá um nó no estômago só de ouvir isso. O cérebro da pessoa entra direto no modo lutar ou fugir. Exatamente. O uso do vai exige certeza absoluta, não deixa margem para erro. Então o córtex pré-frontal, que cuida da criatividade e resolução de problemas, simplesmente desliga. A pessoa trava, apavorada. Então o que a gente tira de lição disso na linguagem da equipe? Se o mesmo chefe alterar a frase para "o que poderíamos fazer para resolver essa situação?", tudo muda. A palavra poderia cria segurança psicológica. O cérebro entende que pode especular, pensar em voz alta. O interrogatório tenso vira um brainstorming colaborativo. A palavra tira o peso da falha e as ideias ganham vida. E isso levanta uma questão importante, tá? Usar o poderia não é um convite para procrastinar. Não é passar a mão na cabeça. Exato, não é falta de responsabilidade. É uma técnica de refinamento mental. A gente especula as possibilidades sem pressão de fechamento imediato e depois, sim, escolhe a ferramenta e vai para ação com tudo. Entendi.
Bom, recapitulando a nossa jornada de hoje, nós mapeamos a nossa caixa de ferramentas, vimos como é crucial ter a disciplina de pausar antes de executar, como combinar esses kits numa equipe, a importância de debriefings sem julgamentos e trocamos a pressão pesada do vou fazer pela leveza do poderia. Um resumo perfeito. E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está nos ouvindo. Por favor. Se todos nós temos lá dentro esses pontos fortes, não realizados, aquelas ferramentas novinhas na embalagem original, o que exatamente a gente está esperando para abrir? Quais são as barreiras internas ou os medos de estragar a ferramenta nova que nos mantém presos aos comportamentos velhos e exaustivos? Fica o convite para romper esse plástico e testar uma ferramenta nova amanhã. Nossa, um desafio profundo e maravilhoso. Ter a coragem de fazer a pausa e abrir a ferramenta nova. Muito obrigada pela sua presença e por guiar a gente por tudo isso. Eu que agradeço. Foi um excelente papo. E a todo mundo que nos acompanhou em mais essa análise incrível, um grande abraço. E até o nosso próximo e profundo mergulho.